Olá, estudante! Professor Leonan Rodrigues, de História, aqui na plataforma Gonçalves Dias, concursinho preparatório para o Enem e também para o PAS da UEM. É um projeto do Governo do Estado do Maranhão através da Secretaria de Estado de Educação. Não esqueça que o material está aqui, ó, um link na descrição do vídeo. Acesse, estude, utilize o material para que você possa se fortalecer nos estudos. E também, claro, acione o sininho lá da plataforma Gonçalves Dias para que você possa receber novidades e também siga a plataforma nas redes sociais. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Vamos trabalhar a questão sobre o Brasil contemporâneo. Caiu na UEMA em 2016. Nós temos aqui, gente, duas imagens, né, que retratam, né, até parecem um pouco, mas retratam situações, contextos políticos, sociais, um pouco diferenciados, mas que também trazem à tona uma questão que é básica para a gente entender essas duas imagens. A primeira imagem é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, em 19 de março de 64. Então, observe que algumas faixas ali pedem, né, de fato, uma intervenção militar, né? Inclusive tem algumas faixas que diz democracia para o Brasil, mas o comunismo não, e assim por diante. Bom, essa primeira imagem, né, que data 19 de março de 64, ela antecede o golpe militar que vai acontecer aí no final do mês de março. Tá? Então, observem que há uma intencionalidade, claro, nessa questão da UEMA, porque trata de uma imagem que vai pedir, ou que vai, né, esse evento aí social, que é a marcha, né, da família com Deus pela liberdade, né, tentando, de uma certa maneira, trazer que o comunismo seria o problema do país e isso necessariamente deveria ter uma intervenção. E aqui é uma manifestação no Rio de Janeiro, em 15 de março de 2015, pedindo intervenção militar já. Com certeza você já viu essas imagens aí circulando na internet. Então, o grande X aqui dessa questão é entender por que nós temos essas duas imagens sobrepostas aqui, uma em 64, né, que diz que antecede ali o golpe, né, militar, e a outra em 2015, né, também, que vai anteceder aí, comumente, um outro golpe que se deu também na presidência da República. Então, você tem em 64 e também em 2015. Então, o primeiro ponto aqui dessa questão é analisar as imagens, colocá-las dentro de um contexto histórico, colocá-las dentro de um período também, né, que é diferenciado, mas que está sempre observando também as mesmas questões. Vamos lá. As imagens retratam dois momentos singulares da história política do Brasil. A conjuntura pré-golpe de 64, momento em que se deu a destituição de João Goulart, e as recentes manifestações contra o atual governo brasileiro. Em comum aos dois processos, destacam-se o apoio à tomada de poder pelos militares. Então, olha só, gente, nós temos também, claro, dois cenários econômicos também no país. Tanto o que antecede o golpe militar de 64, eu já em outro vídeo retomei essa questão, mas é bom sempre frisar que havia um problema econômico, havia, né, claro, né, uma inflação galopante, preços altos, custo de vida muito alto, isso, claro, atinge as massas, a população. E aí há um outro elemento naquela primeira imagem, que é a participação da própria igreja, dos segmentos religiosos, né, da Igreja Católica, que irão também colocar a necessidade de transpor aquilo que nós tínhamos, aquela democracia, porque ela está se aproximando perigosamente do comunismo. Inclusive o próprio João Goulart seria, então, um comunista, né, implantado no Brasil, até porque ele foi visitar a China comunista. Na outra imagem, em 2015, também nós vivenciamos, nesse momento, uma conturbação econômica, também um arroxo, né, econômico, problemas que vão diretamente afetar a questão política. E aí, gente, uma dica que eu dou a vocês, ao analisar toda a história da República Brasileira, mas também do Império, né,
que sempre vão estar lado a lado as questões econômicas e políticas. As questões econômicas influenciando as questões políticas. Até porque depende a economia do Brasil, ela vai depender, claro, das situações que são internas, mas também que são externas, que são globais. Mas, principalmente, as massas elas vão ser mais afetadas em relação a essa questão econômica. E isso, claro, atinge dentro de um regime democrático, de voto direto, né? E também nós não podemos esquecer das comunicações, né, de massa, né, como a própria televisão, né, que vai gerenciar também esse processo. Né? Você teve, por exemplo, os caras pintadas lá com o impeachment de Collor, né, em relação aos estudantes que foram para as ruas, que pintaram, né, nos seus rostos aí as cores verde e amarela, e como também você vai ter, por exemplo, lá em 2015 também as pessoas também exaltando esse patriotismo, né? Então nós precisamos tirar esses que estão no poder, porque esses que estão no poder, eles não são uma família, eles não olham para a família. Então são cenários que dá para a gente compreender, né, que sempre esse elo entre economia, política e também a própria sociedade, as questões sociais ou até culturais vão interferir. Então, vamos lá. Identifica-se o seguinte argumento comum às duas manifestações a favor da intervenção militar. Então, olha só, você vai identificar nessa questão qual é o argumento dessas duas imagens, né, que pede a intervenção militar, tanto lá em 64, como na Marcha, né, da Família, como também em 2015. A defesa dos preceitos fundamentais da democracia liberal burguesa, como a liberdade de expressão, bom, já é uma alternativa que você fica entendendo que até pode ser, porque há muitas coisas vinculadas na própria rede mundial de computadores, a própria internet, né, que algumas manifestações estão sempre pleiteando, né, essa liberdade, né, de expressão. E que aqui você tem que ter um pouco de cuidado na hora de analisar a alternativa. A letra B, crítica às políticas públicas vistas como incapazes de controlar a inflação e promover o desenvolvimento do país. Bom, mas isso aqui já fica mais cuidado. A letra C, a defesa do catolicismo e da família tradicional como sustentáculo dos valores cristãos na sociedade brasileira. Beleza, gente, nós temos que entender que a igreja está ali, né, está atuando, mas temos que ter calma no momento de marcar essa questão, porque alguns vão até entender que é isso, né? A defesa só da igreja. Entenda que não é essa a defesa do catolicismo, embora ele participe atentamente aí desse processo. A letra D, incapacidade do governo João Goulart e do governo de Dilma de atender às demandas dos movimentos sociais das minorias. Letra E, oposição diante da dependência da economia brasileira frente ao capital estrangeiro, manifesta na defesa incondicional do nacionalismo econômico, que trouxe uma série de coisas, né, que de fato estão aí até conflitando dentro dessa alternativa. Mas a resposta certa, gente, é a letra B. Crítica, né, às políticas públicas vistas como incapazes de controlar a inflação e promover o desenvolvimento do país. Então, olha só, sempre fazendo aquela relação de economia e política, né? É importante fazer essa relação, gente. Até porque, dentro dessa história mais recente do país, esses momentos de saltos e sobressaltos que nós temos dentro da política, inclusive de um regime ditatorial, de uma redemocratização, de derrubada de 2 presidentes via impeachment, está sempre associado também à questão econômica, né? As elites, a própria mídia, de uma forma geral, pressionando para que ocorresse, então, essa ruptura, né, do processo democrático. Vamos para outra questão. Crise no Oriente Médio, gente. Pode até ser que nós não acertamos aqui que essa questão caia uma dessas provas, seja no Enem ou seja também na UEMA. Mas é um tema que está muito recorrente aí, principalmente, né, pelas disputas ali de Israel e a organização palestina, né, no sentido ali naquela faixa de Gaza. Então você tem uma destruição, morte de crianças, de pessoas idosas, né, de sequestro, ou seja, uma tensão que não foi gerada agora, é uma tensão que já vem há um bom tempo, né? Então, se você remontar para trás, é uma tensão que até antecede mesmo a própria criação
né, do Estado de Israel, né, e a tentativa de criação do Estado palestino. Então, é uma questão que ela está bem próxima dos nossos dias, consubstanciada exatamente pela própria guerra, pela própria disputa ali, né, claro, né, de um presidente que tenta de fato, né, e tem o apoio, por exemplo, de outros países da Europa e também o próprio Estados Unidos, né, de varrer, né, o que ele está chamando, né, de varrer o terrorismo, né, do grupo extremista dentro da Palestina. Então vamos lá. Então, Enem 2017, palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pediu o reconhecimento da chamada Palestina como Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas, ONU. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício e fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Então, muito cuidado, porque, de fato, não é a criação do Estado, né? E aí a questão ela traz muito bem isso, né? Ou seja, não tem uma formalidade, mas você teria um Estado palestino, né? Teria exatamente um reconhecimento sobre isso. Isso, de fato, é importante, mas vai, né, de encontro aos ideais, por exemplo, da de Israel. Vamos lá. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Tá? Isso aqui está, é um texto da Folha, né, que palestinos comemoram a elevação de status na ONU. Tá? Mencionando a resolução da ONU, referendou o OA. Letra A. Delimitação institucional das fronteiras territoriais. B. Aumento da qualidade de vida da população local. C. Implementação do Tratado de Paz com os israelenses. Letra D. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional. Letra E. Equiparação da condição política com a dos demais países. E aí é importante sempre, claro, sinalizar, gente, dentro dessa alternativa e dentro também dessa resolução, que não se criou, né, um Estado, de fato, né, como os outros países que nós temos, e até o próprio Estado de Israel. Então é importante perceber isso, porque você pode logo entender que seria um Estado, um país, né? De forma não é. Tá? Então, muito cuidado, porque você pode, de uma forma bem apressadamente na questão, ler rapidamente, e principalmente enunciado, é bom sempre ler uma vez ou duas, se o tempo, claro, né, for favorável para isso, mas é sempre bom fazer uma leitura que você possa compreender o que ela, de fato, diz. Então, por isso que a resposta certa, gente, é a letra D. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional. Então, assim, é o apoio da comunidade a partir dessa resolução, a partir desses votos, né, da resolução da ONU, que vai referendar, né, um pseudo, né, país. Ou seja, ele não tem essa formalização de país ainda, de Estado, mas ele pode vir a ser. Né? Então, por isso que é o apoio da comunidade internacional à demanda nacional. Não é uma delimitação institucional em relação às fronteiras, até porque ali Israel comanda ali, de fato, todas aquelas fronteiras ali. Não vai aumentar também a qualidade de vida da população local, até porque ali, de fato, existe a carência de vários equipamentos públicos também, mas, né, ajuda até internacional, e muito menos o tratado de paz com os israelenses, porque não há, e a guerra nos mostra hoje que não há esse tratado de paz. Né? Claro que também, né, como havia falado, não há equiparação da condição política, né, como a dos demais países. Então, é somente um reconhecimento da própria ONU, né, em relação à demanda nacional, que é a demanda de fato, ser um Estado nacional. Ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. O regime do Apartheid, Enem 2016. Eu quero chamar a atenção, claro, para vocês desse regime do Apartheid, porque é um regime em que, né, você tem, e aí eu tenho que voltar um pouquinho, que eu tenho que voltar exatamente ao século XIX, no período de neocolonização, como alguns querem chamar, mas de colonização, né, dos países europeus no continente africano, que vai destruir, principalmente, né, nós estamos falando aqui do Apartheid, na África do Sul, né?
um país que você vai ter ali a participação de ingleses, holandeses, né? Em alguns momentos esses grupos vão entrar em conflito, vão colocar outros grupos também em conflito, e no final de tudo isso você traz um país que tem a maioria da sua população negra, mas que vivia excluído dos territórios, dos espaços públicos, inclusive até mesmo de praças, de banheiros, e aí se inaugura um regime que é chamado regime de apartheid, que é um regime que dizia onde que os negros poderiam sentar, aonde que eles poderiam estar, aonde que eles poderiam ir, seja num clube, seja no estádio, seja em qualquer lugar. Havia proibições, havia a carteira, né, de identidade, de identificação deles, dizia exatamente quem eram eles, se eram negros ou se não eram negros. Ou seja, existia um regime, de fato, de segregação socioespacial na África do Sul. E claro que você vai ter aí a figura de Mandela, que vai ser preso, que é um dos líderes do movimento contrário ao apartheid, que só vai terminar posteriormente quando Mandela então volta e ele é solto e ele depois vai ser presidente da África do Sul. Inclusive, né, um movimento que ocorre ainda dentro de um campo do diálogo, né, da diplomacia de manifestações, mas que são duramente reprimidas. E aí, claro, esse grupo ele começa então a pegar em armas também, a enfrentar, né, esse grupo minoritário de brancos, né, que estão ali dominando o território. Então, você observa nessa imagem que há vários fuzileiros, e aí você observa brancos, né, e uma pessoa sendo parada, né. Então, nem 2016, o regime do apartheid, adotado em 1948 até 1994 na África do Sul, fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava. Ou seja, o que é essa lei do passe? Onde você poderia ou não estar. A rua, o distrito, né, o banco, o ônibus, tudo aquilo era dividido. Então, existiam bancos na praça que eles não poderiam sentar. Então, ele aqui com uma bicicleta, né, ele então vai estar sendo inquirido aí por esses fuzileiros para onde é que ele vai. Então, isso acontecia de forma frequente, isso acontecia de forma habitual, no sentido de que existia essa regra. Então, as pessoas elas tinham que comprovar para onde iam, para onde iam chegar, porque senão elas não iam passar. Então, essa forma é bem problemática, porque existia essa lei do passe, né? Vamos lá para as alternativas. A letra A, concentração fundiária, impedindo os negros de tomar posse legítima do uso da terra. Isso era um problema dentro desse momento, desse regime de apartheid, né? Porque as terras, elas não havia reforma agrária. Então, essas terras eram, de fato, né, assim, retiradas desses negros. Então, eles não podiam estar em qualquer lugar. Letra B, boicote econômico proibindo os negros de consumir produtos ingleses sem resistência armada. Letra C, sincretismo religioso, vetando os ritos sagrados negros nas cerimônias oficiais do Estado. Letra D, controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas da cidade. E letra E, exclusão do mercado de trabalho, negando à população negra acesso aos bens de consumo. Claro, algumas alternativas estão até corretas, mas a pergunta é sobre a lei do passe. Eu falei ainda há pouco para vocês, né, que existia uma segregação socioespacial. Grave muito bem esse termo, porque você até pode encontrar nas questões. Então, essa segregação socioespacial impedia que os negros pudessem estar em qualquer lugar do território. Existia um território, uma parte, um lugar em que eles não poderiam estar. Então, por isso que a resposta certa é a letra D. A lei do passe diz respeito ao controle sobre a movimentação, desautorizando os negros a transitar em determinadas áreas da cidade, dentro do regime do apartheid. Então, é um regime segregacionista, gente. Segregação socioespacial. Mas alguém pode perguntar, professor, mas o território era deles? Era deles, mas eles de fato tinham segregação e ele vai terminar em 1994, né, quando então você tem a eleição depois de Nelson Mandela, que é solto e é o primeiro presidente negro, né, da história aí da África do Sul. Bom, continue seus estudos, foque, né, pegue o material que está aqui, o link está na descrição desse vídeo, né, acompanhe
a plataforma Gonçalves nas redes sociais, as novidades, e também acione o sininho para que você possa receber as notificações. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.